Já. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós mais uma vez. Estamos aqui, irmãos, para realmente hoje contar algo a meu respeito que o Senhor falou comigo há muitos anos atrás. Muitos anos atrás o Senhor falou comigo na sua palavra, através da sua palavra. E eu, nesta madrugada, irmãos, me acordei e o Senhor me lembrou do que Ele tinha me falado há muitos anos atrás. E eu ficava pensando a respeito desta palavra. Porque muitas vezes, irmão, Deus fala conosco. O Senhor tem falado comigo muito pela palavra, irmãos. Pela palavra. E muitas vezes existem profetas e desprofetas para falar conosco, para nos enganar, para nos perturbar, para nos fazer cair em fraquezas. Mas quando o Senhor nos fala pela sua palavra, irmãos, é totalmente diferente. Porque até hoje o Senhor falou comigo cara a cara somente 4 vezes. Todos esses anos, somente 4 vezes. Parece. E o que o Senhor tem falado comigo mais é pela sua palavra. Porque essa daí, irmãos, não nega. Esta é a palavra de Deus, a Bíblia, e o que Deus escreveu aqui, o que Deus falou aqui, não nega. É verdade, irmãos. E ela se cumpre. E o Senhor falou comigo há muitos anos atrás, essa palavra que se acha aqui, no capítulo 3 do livro de Ezequiel. Verso 24 até o 27. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé e falou comigo e me disse: entra, encerra-te dentro da tua casa, porque, ó filho do homem, eis que porão cordas sobre ti e te ligarão com elas. Não sairás, pois, ao meio delas. E eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo, e não lhes servirás de varão que repreenda, porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Irmão, todos esses anos eu procurei falar, vi aquele desejo e nada saía de mim a esse respeito. Eu fui, irmãos, fechado totalmente na igreja para não falar. Mas Deus, irmãos, quando Ele fala conosco, quando Ele nos faz uma promessa, Ele cumpre a sua promessa. Irmãos, isto aqui foi há 40 anos atrás. E agora que o Senhor veio cumprir esta promessa na minha vida, irmãos. Há 40 anos atrás. Nessa minha idade agora, irmãos, de 85 anos, o Senhor vem cumprir esta palavra na minha vida, aquilo que Ele falou comigo há 40 anos atrás. Porque, irmãos, eu gosto da tradição, sou conservador e não concordo com muitas coisas que está na igreja, que entrou na igreja. O modo, irmãos,
como tem sido o lidar a cada dia na igreja. Eu não concordo com essas coisas. Eu não concordo, irmãos. Porque a palavra, irmãos, ela é pura e ela nos faz entender. Ela é pura, irmãos. A palavra é pura, a palavra de Deus é pura. Ela nos faz entender as coisas direito. Deus fala conosco através da sua palavra. Então, irmãos, todos esses anos eu não pude falar, porque Deus me impediu de falar. Porque realmente eles não aceitavam, irmãos. Quando eu falava, eles não aceitavam. Então Deus fez isto comigo, irmãos. Deus fez isso comigo. Me prendeu, irmãos. Me prendeu. A minha língua ficou pegada, eu não podia falar. E quando eu queria falar, nada saía. E então, irmãos, agora nesse tempo presente, o Senhor abre a minha boca para falar a verdade. Como diz aqui, irmãos, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que pregues, que repreenda. Porque casa rebelde são eles. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Deus falando aqui, irmãos, com Ezequiel, a respeito de Judá. A respeito de Judá. Deus falou para Ezequiel a respeito de Judá. Porque o povo de Deus estava se rebelando contra Deus. Não dava ouvido à sua palavra. Não queria ouvir a sua voz. Porque a palavra de Deus, irmãos, é como espada de dois gumes. Tanto corta para um lado como para o outro. Tanto ela atinge ao pequeno como atinge ao grande. E muitas vezes atinge mais o grande do que o pequeno. A palavra de Deus é assim. Ela é assim, desse jeito. Por isso que eu gosto, irmão, da palavra do Senhor. Porque ela nos repreende, ela nos corrige. O Senhor nos açoita. Porque somos filhos dele. Interessante, irmão, uma coisa muito interessante. Muitas vezes nós somos convencidos, venho para a igreja convencido, mas não convertido. E o profeta diz, converte no Senhor e nós nos converteremos a ti. Converte no Senhor e nós nos converteremos a ti. Quem nos converte, irmão, é o Senhor. Quem muda a nossa vida é o Senhor. Jesus vai mudar a nossa vida, irmãos, ou de um jeito ou de outro. A palavra diz, se não vem pelo amor, vem pela dor. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Se nós, irmãos, não voltarmos para Jesus pelo amor, ele vai nos trazer pela dor. Porque se nós somos filhos de Deus, ele nos corrige. Há uma coisa, irmãos, que muitos anos eu ouvia falar, que Deus não escreve por linhas tortas. E que Deus escreve por linhas tortas. Muitos pastores desfazem dessa palavra, não concordam. Mas é verdade, irmãos. Deus escreve por linhas tortas mesmo. Porque Deus não vai acompanhar a tortura. Deus escreve direto. Ou horizontal ou vertical. Deus não acompanha as nossas torturas. Deus nos tirou, irmão, do lamaçal do pecado, quando nós vivíamos em pecados, a nossa vida tortuosa. Ele escreveu certinho, irmãos. Ele escreveu certinho. Ele não acompanhou as nossas torturas. Não, ele escreveu certo por linhas tortas. Ele pôs uma régua, escreveu certinho. As torturas ficou de lado, os baixos, os altos ficou. E ele escreveu certinho as nossas vidas. Portanto, irmão, nós devemos muito ao Senhor. Nós devemos muito ao Senhor. E devemos, irmão, nos voltar para o Senhor, para ouvir a palavra do Senhor com atenção, com amor.
vivendo na paz, vivendo com alegria, vivendo com sinceridade, fidelidade, obediência a Ele. Porque Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus. Foi Ele que nos fez povo seu, como diz a palavra, e ovelhas do seu pasto. Deus é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor, Ele quem cuida de nós. Eu já, irmãos, trabalhei com ovelhas. Eu já trabalhei com ovelhas. Ovelhas, irmãos, ela é mansa. Ela é mansa. É algo maravilhoso, irmãos, cuidar de ovelhas. Lidar com ovelhas. Ver ovelhas no pasto. Porque ovelhas não gemem. Ovelhas não choram de dor. Ovelha chora, não chora. Irmão, o Senhor falou comigo uma certa vez, que eu estava em uma congregação, estava ensaiando um coral, no ensaio do coral, e o Senhor falou, usou um irmão para falar comigo, irmãos, naquela noite. Lá no livro de Revelações, nas cartas ao anjo da igreja de Filadélfia, Deus abriu a boca daquele irmão e falou comigo. Nós vamos ver lá o que o Senhor disse. Ele abriu a palavra, irmão, e olhou para mim e falou diretamente comigo. Pela palavra, irmãos. Pela palavra. Pela palavra. Ele diz aqui. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, e aos que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que ele que venha e adore prostrado a teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que eu te guardarei da hora da tentação, irmãos. É o que o Senhor diz conosco, irmão, para aqueles que guardam a sua palavra, aqueles que amam, irmãos, a palavra. Deus nos livra do mal. Aqui não está falando de uma tentação que vai vir, de uma tribulação que vai vir, mas está falando da tentação presente, irmão. Deus nos livra da tentação. Deus nos livra. Na hora, irmãos, da tentação, na hora do labor, Deus nos livra. Deus nos vai tirar da luta, irmão. Deus vai nos livrar na luta, Deus nos livra. Deus nos guarda, para que o inimigo, irmão, não venha nos sucumbir. Porque o Senhor diz, eis que estou convosco todos os dias. Todos os dias. Dia e noite o Senhor está conosco. Esta é a sua palavra que Jesus deixou para nós. Antes de ele subir, ele deixou tudo para nós. Ele trabalhou em nossas vidas. Por isso, irmão, há coisas no ministério, há coisas na igreja que entrou na igreja, que, irmãos, que está sendo coisas terríveis de suportar para aqueles que amam a palavra do Senhor. Aqueles que amam a verdade, aqueles que buscam a verdade, aqueles que guardam a verdade, aqueles que guardam a palavra do Senhor. É difícil conviver com isso. É difícil, irmão, conviver hoje em dia. Parece, irmãos, que está tudo bom, mas não está tudo bom. Parece que está tudo certo, mas não está tudo certo. Parece que tudo é bênção, mas tudo não é bênção. Parece que tudo é espiritual, mas não é tudo espiritual.
Porque há o espírito da verdade, o espírito da mentira. E muitas vezes o espírito da mentira fala como o espírito da verdade. Como diz Pedro, eis que o diabo está em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Irmãos, bramando não é gritando, é falando. Ele fala manso, irmãos. E como hoje, irmãos, ele tem falado dentro das igrejas. Ele tem falado dentro das igrejas. Esta coisa difícil, irmãos. Difícil esta coisa. Ele tem falado na igreja. E parece que é Jesus que está falando, mas não é Jesus que está falando. Muitas vezes, irmãos, as pessoas são enganadas por isso que não conhecem a verdade. Não se entrega a Deus. Como disse Asaf, que ele viu os ímpios crescerem, viu os ímpios prosperarem, e ele não. E ele que orava, que buscava a Deus, jejuava e se entregava a Deus todos os dias. E ele viu os ímpios prosperando e ele não. Ele até contestou com Deus. E ele falou que quando ele estava pensando naquilo, ele diz, até que eu entrei no santuário, eu vi o fim deles. É preciso, irmão, nós entrarmos no santuário de Deus para conhecer a verdade, para conhecer a Deus. Porque há muitos de nós que não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é Deus. Tem muitos crentes adorando anjos. Uma coisa que eu observei na congregação é isto, irmãos. Uma pessoa vai orar e no fim da oração ele fala, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem uma quarta pessoa, irmãos. O povo, irmão, é enganado. E Satanás introduziu estas coisas na igreja, irmãos, para enganar o povo, para o povo falar bobagem. E aqueles que se dizem, irmãos, aqueles que se dizem líderes, não estão agindo de acordo com a palavra do Senhor. E eu agora, irmão, estou falando essa palavra para a igreja e quero continuar falando. Ontem, irmãos, eu gravei um vídeo a respeito de Salomão e o vídeo não entrou. O vídeo se perdeu. Falando dos pecados de Salomão. Quem foi Salomão antes e quem foi ele depois. O vídeo se perdeu, mas eu vou fazer outro vídeo falando a respeito de Salomão. E muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. O pastor Valdomiro Rosas, irmãos, ele disse há muitos anos atrás mesmo, há muitos anos atrás, há quase 60 anos atrás, ele falou isso. Ele disse que o povo de Deus começou pelo Espírito. Isso ele falou para nós em 86. Ele já tinha falado isso há muitos anos atrás. Que nós começamos pelo Espírito e estávamos terminando pela carne. Em 86 ele falou isso conosco, na igreja. E é uma verdade, irmãos. A igreja Assembleia de Deus, ela começou no Espírito e está agora terminando na carne. Porque tudo está entrando na Assembleia de Deus. O ministério, irmãos, que era um ministério que era dócil. Um ministério que era admirado. Um ministério que muito tinha receio, irmãos. Tinha receio. E hoje, irmãos, hoje a Assembleia de Deus se tornou, irmãos, como qualquer outro. E é preciso, irmão, nós resgatar o que era antes. É preciso nós voltar atrás. É preciso nós voltarmos para Deus. Para buscar aquilo que nós deixamos para trás. A verdade presente. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso nós voltar e buscar outra vez o que nós deixamos de fazer hoje. Mas aqui estamos, irmãos, falando da verdade. O que o Senhor me falou há muitos anos atrás, agora está se cumprindo na minha vida. O que eu não pude falar, irmãos,
nos cultos, no ministério. Estou falando agora pela internet. E aqui o Senhor diz: na sua palavra, no livro de Ezequiel, capítulo 3, nós estávamos lá em Apocalipse, lendo lá a respeito do que o Senhor falou comigo. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhes dirás: assim diz o Senhor, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Irmão, nós rebelamos contra Deus. Nós rebelamos contra a sua palavra. Nós deixamos de lado a palavra do Senhor. Nós estamos seguindo outros caminhos, irmãos, que não é os caminhos que Jesus deixou para nós seguirmos. Porque o Senhor diz: porfiar e entrar pela porta estreita. Porfiar e entrar pela porta estreita. Porque são poucos os que entram por ela. Porque larga a porta e larga o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. E uma vez olhando, irmãos, um livro na biblioteca Limário de Andrade, até escrito por católicos. No julgamento final, irmão, no julgamento final, os salvos de um lado e os não salvos de outro. E conforme, irmãos, ia lendo o que estava no livro, irmãos, os demônios iam pegando aquelas pessoas e jogando para dentro. Tinha um monstro com a boca bem grande, com dentes bem grandes. Eles fizeram a coisa muito bem feita, irmão. Eles fizeram muito bem feito aquilo. Era uma grande boca de um dragão, de um monstro. E aqueles espíritos, irmãos, coisas horríveis, pegava aquelas pessoas e jogava para dentro daquela boca. E aquelas pessoas, sangue jorrava. Largue a porta, irmãos. Largue a porta.